Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Como foi a semana? Glória a Deus. Foi uma semana de bênção, uma semana abençoada. Estamos aqui hoje para poder continuar na bênção do Senhor. Amém? Salmo 145:9. Salmo 145:9 diz assim: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Glória a Deus. Gratidão ao Senhor pela semana que passou. Gratidão ao Senhor pela nova semana que já se iniciou. Gratidão pelos irmãos que estão nos assistindo online hoje. E gratidão porque podemos estar aqui, podendo respirar, tendo vigor, tendo força, podemos estar em comunhão com o Senhor, amém? Gratidão ao Senhor pela vida do pastor Paulo, pela vida da irmã Délis, que prazer, que honra, ó. Glória a Deus. Bem, irmãos, então, o nosso tema de hoje vai continuar sendo finanças. No domingo passado eu fiz aqui algumas apresentações e vou fazer um resumo de aprendizagem do que eu quis passar ou comunicar para vocês. E o primeiro aprendizado que eu quero destacar aqui é que hoje nós, como filhos de Deus, nós devemos identificar a situação atual de cada um nas nossas finanças. Esse é um fator muito importante. Quando eu e você identificamos qual é a nossa situação financeira. 2, o segundo aprendizado que eu quero destacar. Quando nós necessitamos registrar as nossas economias, as nossas despesas, os nossos gastos, não só do presente, mas também para o futuro. Do que nós queremos, do que nós planejamos, do que sonhamos, do que idealizamos. E 3, uma aprendizagem. Fazer planejamento mensal, anual, se preciso for, semanal, dos recursos que nos chegam nas nossas mãos. Receber estes recursos e saber como vamos usar, para onde, com quem, qual a melhor forma de fazer uso dele. Então, este é um resumo do que eu apresentei no domingo passado. E aí, como está no slide já, né? Hoje o tema da nossa mensagem, princípios de uma vida financeira abundante. Eu vou apresentar 4 para vocês, tá? Então, já que os nossos irmãos estão ali, peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. A imagem está pequena, mas é uma figura geométrica, um círculo. Bem, está pequena para mim, não sei se vocês estão enxergando bem. Vocês estão enxergando bem? Amém? Consegue ler ali as palavrinhas pequenininhas em volta do círculo? Então, glória a Deus. Essa imagem, ela é conhecida como roda da vida. Essa roda da vida, ela é uma ferramenta usada por vários profissionais da saúde, educação, da área de psicologia e também da área financeira. O objetivo dessa ferramenta é avaliar essas 11 áreas que estão apresentadas neste círculo, que começa do espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Bem, segundo estudos, todas essas 11 áreas fazem parte do nosso ser. Você acredita nisso, irmão? Sim? Nós, queira ou não, se você acredite ou não, segundo os estudiosos, eles falam que nós somos formados por essas 11 áreas e que essas 11 áreas elas devem ter equilíbrio, ser equilibradas na nossa vida.
e elas precisam estar não somente equilibradas, mas alinhadas. Quando elas são avaliadas individualmente, e a partir da nota atribuída por nós, por cada uma delas, é sugerido que de uma forma possível se melhore o desempenho quando avaliamos uma determinada área com desequilíbrio, com uma nota baixa. E aqui é que entra o assunto finanças, porque vocês estão vendo que finanças é como se fosse uma fatia desse círculo. Amém? Conseguem identificar? Bem, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora sobre essa fatia de finanças. O que é finanças? O que é finanças, irmãos? Finanças é gerenciar os recursos que nos chegam. Muitas vezes a gente pode gerenciar esses recursos de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Todos nós não temos como falar, eu não lido, eu não gerencio os recursos, porque isso é mentira, porque todos nós gerenciamos. Com o que se ganha ou com o que se gasta, isso gerenciamos. Mas finanças vai muito além do que ganhar ou gastar. Finanças também é economizar, poupar, investir, usar para as despesas, necessidades, desejos. E aí, como eu frisei bastante na semana passada, que o ideal é podermos gastar, né, menos do que o que se ganha. Bem, vida financeira também é um processo, irmãos. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu sei o que, como eu usei assim o vocabulário na semana passada, quando eu comecei a me entender por gente, como os meus ensinamentos ou as minhas aprendizagens não eram saudáveis em relação à vida financeira. E como demorou anos para eu poder falar, hoje eu tenho uma vida financeira equilibrada, alinhada à palavra de Deus. Elma, você tem uma vida financeira perfeita? Não, não tem. Porque, como eu estou dizendo aqui, a vida financeira ela é um processo. Ela é um processo de conhecimento, ela é um processo de prática e ela é um processo de transformação. E nesse processo, tem muitos acertos, mas também passei por erros. Cada um de nós, penso que se não passou, infelizmente está sujeito a passar. É um processo onde há ganhos e também pode ser que aconteça algumas percas, tá? Bem, nesse processo acontece mudança de hábitos e de costumes. Por exemplo, né, um exemplo meu, quando eu tinha o costume de comer iFood todo final de semana, uma vez por semana, e quando eu falo, será até que ponto esse meu costume, ele é saudável 100% para a minha vida? Saúde, finanças e nas outras áreas, né? Então, a vida financeira, ela vai, irmãos, além de podermos administrar os recursos. Ela nos ensina que eu e você, nós devemos ser poupadores e não somente gastadores, que às vezes é o que a gente fala, poxa vida, né? A gente gasta mais do que aquilo que me chega. Então, diante dessa definição de finanças, olha ali, eu vou passar aqui para este versículo que está em Romanos 12, 2. E que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é Romanos 12, 2.
A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, queridos, é para todas as áreas da nossa vida. Ela não está vinculada somente a uma área. Então, nós como filhos de Deus, a gente sempre está preocupado com a nossa vida financeira. Com a nossa vida espiritual. Então a gente zela, nós cuidamos, durante a semana nós buscamos o Senhor, lemos, fazemos o nosso devocional. E eu não vou falar para vocês que a gente esquece, mas eu vou falar que às vezes a gente dá um peso, um cuidado, uma atenção maior para uma das áreas que a gente está interessada. Só que nesse tempo eu tenho aprendido que esta atenção, este cuidado, este zelo deve ser para todas as áreas da nossa vida. E aí, nós vamos ler aí o próximo versículo. Eu coloco assim, irmãos, tudo, eu trago os slides, porque para mim é mais fácil para a minha leitura, tá? Se não, põe o óculos, tira o óculos. E olha aí em Salmos 24:1 que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, né? Salmos 24:1. Mas também tem um outro versículo, que é o versículo de 1 Crônicas 29, 11 e 12. Estejam na liberdade de poder abrir a palavra de Deus para poder ler o que diz em 1 Crônicas 29, 11 e 12. Tua é, Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo anterior eu coloquei lá como título a grandeza de Deus. Por quê, irmãos? Porque são tantos atributos de Deus que nós podemos ver através da palavra dele, que nós podemos elencar, que nós podemos declarar durante a nossa vida, durante o nosso dia, em todo o tempo, para podermos sermos vitoriosos e vencedores em Cristo Jesus. Amém? E no meio destes atributos, deste poder de Deus que ele revela-se para nós, desde a fundação do mundo, através da sua criação, ele criou o homem, e ele criou o homem para governar, administrar e prosperar. Deus delega ao homem ser um mordomo de recursos naturais e de recursos conquistados. Vamos ver se eu não errar aqui, vamos ver aqui se tem a definição do que é mordomo ou do que é uma mordomia. Bem, mordomo é alguém responsável em administrar os bens de uma outra pessoa. Ali eu escrevi o conceito de várias características de uma mordomia. Então eu coloquei: administrar o que Deus confiou aqui na terra para nós. Logo, tudo o que temos é dele. O bom mordomo adquire conhecimento e aplicar na prática. Na mordomia, ou um mordomo, ele é honesto, ele é generoso, ele é sábio, ele é bom trabalhador, ele busca conselho, ele poupa regularmente e ele foge da dívida. Na mordomia, ou ser mordomo, ele tem planejamento e evita gastos desnecessários. E o último item eu vou deixar ali
não vou ler porque complemento aqui na minha explicação. Bem, um exemplo hoje, nós somos e fomos chamados para sermos mordomos de Deus aqui na terra. Creia você ou não, você foi colocado aqui na terra com tantas qualidades, com tantas funções, que a função principal é de sermos filhos de Deus, né? Nós somos eleitos, somos amados no Senhor, somos escolhidos, nós fomos chamados para a liberdade, nós somos santos em Cristo Jesus, né? Mas também o Senhor nos colocou como mordomos aqui na terra. E aí um exemplo, hoje em dia, eu nem sabia disso, foi nesses dias estudando, que eu nem sabia qual era o significado da palavra CEO, né? E aí eu fui lá procurar o que é um CEO, a letra C, E e O. E aí o dicionário ou o Google fala que os CEOs são os diretores, os gerenciadores, os administradores de uma empresa, independente do tamanho que ela seja, grande ou pequena. Muitas vezes esses CEOs, eles são a autoridade máxima da organização. A função deles é gerenciar a empresa da melhor forma para um sucesso empresarial. Olha, irmãos, para um sucesso empresarial. Foi para isso que eu e você foi chamado, para ser um mordomo de sucesso aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. É para isso que nós somos chamados. Em todas as áreas nós somos chamados para abundar. Mas como eu estou falando aqui da área financeira, nós somos chamados para sermos mordomos de sucesso. Amém? Glória a Deus. Pois bem, a Bíblia ensina como deve ser um mordomo. O mordomo deve administrar o que Deus nos confiou, ali como eu li, e ele planeja seus gastos e evita os gastos desnecessários. Importante frisar que eu e você, se você não tinha esse entendimento, a partir de hoje, você sabe que além de ser filho de Deus, além de ser vencedor, além de ser vitorioso, você é o que do Senhor, gente? Irmãos, mordomo. Você é mordomo. E fiel tem que ser, né? Bem, e mordomo, é importante frisar que somos mordomos, que cada um de nós que está aqui nessa noite é mordomo do Senhor. Não existe feminino para essa palavra. Homens e mulheres, todos nós somos mordomos do Senhor Jesus aqui na terra, enquanto filhos de Deus. Amém? Como mordomo, eu administro as despesas, as economias, gastos, e não é Deus quem faz isso por mim. Então, eu deixei ali o último frase sem ler, porque está escrito lá: Deus não controla e nem administra os gastos de ninguém. O único administrador é você mesmo. Então você vai falar assim: eu sou administrador dos recursos que Deus me coloca nas minhas mãos. Quem é o administrador dos recursos que Deus coloca nas suas mãos, igreja? Eu. Nós podemos ter de Deus direcionamento, e o ideal é que a gente tenha direcionamento. Mas quando temos direcionamento e não obedecemos, não adianta nada. E muitas vezes a gente pensa assim: Deus, faz isso por mim. Deus, paga essa conta por mim. Deus, comunica para o meu esposo que eu preciso disso. Deus, fala para minha esposa que ela deve economizar isso. Tem que haver, irmãos, comunicação. Comunicação nas famílias, nos casais.
dentro de casa, quando um filho está morando com seus pais, tem que haver a comunicação. A comunicação, ela gera tranquilidade, ela gera paz, ela gera transparência. Então, essa comunicação no planejamento da vida financeira, dentro dos lares, é de suma importância. Amém? Então, a responsabilidade é totalmente individual dessa administração das finanças. As finanças da família, dos filhos, do governo, da empresa, é gerenciado por alguém. E um dia nós vamos prestar contas. Às vezes a gente pensa assim, imagina, o que eu faço aqui, como eu administro, não tem problema nenhum. Mas tem problema sim, porque um dia também nós vamos prestar contas com Deus individualmente de todos os nossos atos, de atitudes, embora a gente saiba que fomos chamados para sermos livres, que o Senhor Jesus nos livrou, mas é importante saber que se estamos aqui como mordomos, vamos também prestar contas ao Senhor de tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos para realizar. Bem, e aí, olha, próximo slide diz, em Gênesis 2:15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Segundo Gênesis 2:15, qual responsabilidade foi dada ao homem? Lavrar e cuidar. Lavrar, nós podemos dar um sinônimo que é lavrar, que é trabalhar. Cuidar, como está, né? Lá, guardar. Nós podemos dar um outro sinônimo que é administrar. Eu não consigo escutar. A soma dos dois, administrar. Então, lavrar, irmãos, Então, trabalhar, cuidar e guardar foram mandamentos que Deus nos deu desde a criação, quando Ele criou o homem ali no jardim, segundo Gênesis 2:15. E diante disso, depois deste trabalhar, deste cuidar, deste administrar, entramos aqui no terceiro princípio, que é o princípio do trabalho. E em Colossenses 3, 23, 24 diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Trabalhar, queridos, é usar as habilidades, as competências, as aprendizagens adquiridas e dadas por Deus para a nossa vida. Trabalhar, olha ali, espera aí, vamos ver aqui. Trabalhar com alegria é uma forma de glorificar a Deus. Amém? Trabalhar é desenvolver o nosso caráter. Trabalhar é gerar recursos. Então, a partir de hoje, todos os dias que você sair para o trabalho, irmãos, você vai poder sair com um sorriso no rosto, com um sorriso de alegria. Porque o trabalho foi criado por Deus para as nossas vidas. Amém? E aí, vou voltar. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí. E aí eu destaquei dois versículos em relação ao trabalho que nós devemos ser diligentes. Em Provérbios 14, 23, que diz, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza.
Também Provérbios 28:19 diz: o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. E aí fica a pergunta, irmãos: você quer se fartar de pão ou você quer se fartar de pobreza? De pão. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser fartos de pão, de vida, de abundância, de vida plena no Senhor Jesus, para todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Espera aí. Ainda não consigo poder falar aqui de uma maneira espontânea com vocês, com todas essas informações. Essa é a minha dependência ainda da escrita. Mas eu creio que eu vou chegar lá. E numa próxima apresentação, eu vou poder compartilhar com vocês, sem ter aqui que está tão presa a minha escrita. Então, eu agradeço pelo amor, eu agradeço por vocês poderem assim me ouvir com este amor e honrar a minha vida. Amém? Mas não acabou não, tá? Bem, irmãos, e o fruto desse trabalho, né? O fruto do nosso trabalho, depois que nós reconhecemos que o Senhor é aquele que nos deu este trabalho, que nós podemos com alegria honrá-lo. O fruto desse trabalho, com o fruto desse trabalho nós podemos. Olha lá, nós podemos e devemos devolver ao Senhor o nosso dízimo e as nossas ofertas. E aí, em Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos tal. Olha o tal aí, pastor Dirceu. Olha o tal que o Senhor ensinou para nós dias atrás, né? Da imensidão, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que dela vos advenha a maior abastança. Coloquei o outro versículo também. Segunda carta aos Coríntios 9, no versículo 6 e 7, diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Bem, e aí, uma coisa é bem clara para nós. O Senhor, Ele nos ordena, isso é um princípio, que o nosso dízimo é 10% dos nossos recursos. Amém, igreja? Amém. Ninguém tem dúvida disso, certo? Pois bem. E também diz agora, né, aí em 2 Coríntios, no capítulo 9, 6 e 7, que as nossas ofertas, elas devem ser com abundância. Contribuir segundo sua organização ou um ato planejado por você. Eu vou dar o meu exemplo. No passado, eu era uma pessoa que ofertava de uma maneira muito mirrada, bem pouquinho, não tinha, e se tinha, não obedecia. Então eu vou falar que eu não tinha essa clareza de ofertar em abundância. Eu sempre fui dizimista, porque quando eu cheguei nessa casa, eu aprendi sobre o dízimo. Mas eu ainda tinha a motivação errada de como dizimar de coração alegre.
Passou, graças a Deus eu aprendi. E confessei. Quando eu aprendi, eu falei, Senhor, eu pequei. Então eu confessei o pecado, eu me arrependi e falei assim, a partir de hoje, Deus, eu quero dizimar e quero ofertar com a motivação certa. E hoje, irmãos, as ofertas que eu tenho a oportunidade de fazer, que o Senhor me direciona, que eu oro, que eu falo, é uma forma de eu demonstrar a minha gratidão ao Senhor, elas estão todas no meu planejamento. Todas, todas, todas. Todas as minhas ofertas estão no meu planejamento. E quando eu tenho a oportunidade de estar em um lugar novo, de poder ouvir algum pastor, algum missionário, que eu tenho a oportunidade de ofertar, eu vou lá e faço. Essa não estava no meu planejamento, mas glória a Deus que eu posso fazer isso. E eu fico muito feliz porque nós, como igreja, aqui, parte da igreja do Senhor, nós temos, eu creio que vocês conseguem perceber isso, que a nossa liderança, eles sempre foram cuidadosos em ensinar isso para nós. E quando um dos nossos pastores, ele fala, né, que nós somos uma igreja próspera, irmãos. É porque a prosperidade, ela está aqui, ó, dentro de nós, na maneira como nós pensamos, nos organizamos e temos as nossas ações e a nossa motivação certa. Amém, queridos? Então, vamos ver. Dizimar ao Senhor, ofertar ao Senhor, colocar a nossa vida financeira diante de Deus com amor, mais alegria, resulta em a motivação certa do nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E aí, como é que deve ser a nossa oferta? 4 pontos de como deve ser a nossa motivação. A oferta para Deus é de coração. De coração é a motivação certa. Do que se tem. Deus sempre nos chama a ofertar daquilo que nós temos ao nosso alcance ou nas nossas mãos. Meu exemplo novamente, irmãos, eu dizia assim, um dia eu quero ter bastante recurso nas minhas mãos. O dia que eu tiver muitos recursos, eu vou ofertar bastante. Era assim que eu pensava. Olha as crenças, olha a crença, eu não vou falar as crenças, vou falar a crença que eu tinha, que tanto eu falei no domingo passado, que tantas vezes as crenças que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente cresceu, que às vezes a gente não pontua, não toma cuidado, como que elas impedem a maneira correta da nossa ação, da nossa atitude. E aí um dia eu reconheci e falei assim, falava que não ofertava porque não tinha recursos. E eu reconheci e falei, olha a mentira que eu estou vivendo. As crenças que eu tinha estavam me levando a ter uma atitude mirrada diante do Senhor de ofertar. Um dia então, glória a Deus, os meus olhos foram abertos. E aí, eu me posicionei, irmãos. Então eu planejei e no meu orçamento mensal, isso se tornou prática até o dia de hoje. Um dia, irmãos, um pastor da nossa comunidade, ele aprendeu com outro pastor. Eu não tinha clareza, não tinha prestado atenção neste ensinamento da Bíblia, e ele ensinou aqui sobre a oferta de primícias. E como é que o ideal, como é que deve ser essa oferta de primícias ao Senhor. E você sabe que um dia eu
eu falei assim, eu acho que deve ser pouquinho tempo, né, que eu me posicionei em relação à oferta de primícias. E aí eu fui olhar nos meus registros, porque eu tenho os meus registros de 10 anos, de pelo menos 10 anos eu tenho os meus registros financeiros. E aí eu fui olhar, quando foi que eu me posicionei de fazer a minha oferta de primícia diante do ensino que eu tive aqui. E eu falei, puxa, que legal, que alegria. Porque faz mais tempo do que o que eu imaginava na minha memória. Então, o que eu quero falar, deixar claro aqui para nós, irmãos? Que o Senhor, Ele honra a nossa fé. Ele honra a motivação do nosso coração. Deus, Ele está muito mais preocupado. Eu esqueci aqui de... Deus está muito mais interessado no doador, na motivação que o doador faz a sua oferta, na atitude certa, do que na oferta. Por quê, irmãos? Porque a oferta, ela é resultado de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é na nossa vida. Amém, queridos? Vocês concordam? Vocês concordam, irmãos? Glória a Deus. A nossa oferta, ou a oferta para Deus também, vocês conseguiram ler ali de quem, do que se tem? Deu para ler? A nossa oferta também, ela deve ser individual. Deus quer que cada filho tenha o privilégio de contribuir. Ele nos escolheu, Ele nos chamou e Ele nos salvou individualmente. Amém, queridos? A nossa oferta, ela também deve ser voluntária. Ela, olha lá, indica que a oferta deve ser espontânea e não derivada de coação. A motivação certa da oferta para Deus é importante. Isso é uma coisa que a gente pode salientar muito aqui na comunidade, no nosso crescimento, é que, graças a Deus, não há coação na hora de se levantar uma oferta. Olha hoje de manhã o nosso resultado, do nosso aprendizado, diante do que foi colocado aqui. Quantos irmãos voluntariamente, por amor, com alegria, trouxeram as suas ofertas hoje no altar. E isso, irmãos, é resultado de aprendizagem, é resultado de prática de vida, é resultado de motivação certa. Amém? Eita, que bênção, hein? Glória a Deus, aleluia. E como é que vai ficar na prática? Isso aqui que nós estamos então falando sobre vida financeira. Olha lá na prática, irmãos. Eu falei bastante sobre orçamento ideal semana passada, não foi? Existem 2 tipos de orçamento. O orçamento que acontece sem a falta de conhecimento, vou colocar assim, e o orçamento ideal. O orçamento que nós fomos acostumados a fazer, esse eu nem vou falar. Ou vou falar sim. Que qual é o conceito que eu tinha, vou falar de mim, que eu tinha. Que é recursos menos despesas igual o que sobrar a gente vai guardar. Lembram disso? Lembra? Esse era o orçamento que a gente praticava, que eu praticava sem o conhecimento. Mas hoje eu pratico esse orçamento ideal. Glória a Deus. E eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você também vai praticar esse orçamento ideal para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. E olha lá o que diz o orçamento ideal, irmãos. Diz assim: 10% desse orçamento ideal é o quê? É o que está escrito. O que está escrito? É o dízimo. É a primeira coisa
que cada um de nós deve fazer com os recursos chegados nas nossas mãos. E ali eu coloquei, a partir de 0,1%, o quanto você é motivado a ofertar. E por que eu coloquei 0,1%, irmãos? Porque eu não posso impor para você o quanto você quer ofertar, o quanto você pode ofertar. Isso é uma busca, isso é uma intimidade, isso é uma ação sua, com a sua família, com seus pais, com a sua esposa, com o seu esposo, no seu planejamento. Eu sei quanto que eu falei assim, Deus, então eu quero me posicionar e eu quero ofertar este valor. Ah, Elma, você fica falando de porcentagem, eu não sei fazer porcentagem. Você sabe fazer sim, porque você sabe tirar os 10% do seu dízimo. E ainda que você não saiba calcular a porcentagem dos seus recursos líquidos, você pode colocar uma meta de você falar assim, é este valor que eu quero ofertar. Elma, então, ofertar é em um lugar só. Ofertar, como que é esse ofertar que você fala? E aí, irmãos, nesta proporção que é a experiência, eu não estou falando que a minha experiência, ela é a verdade, porque a revelação de Deus para a sua vida, ela pode ir muito mais além do que a revelação que Deus me deu, do que hoje eu pratico. E se o Senhor me der uma outra revelação, eu vou falar assim, Senhor, eis-me aqui. Nós já escutamos, eu pelo menos já escutei, tantos testemunhos de homens, de famílias de Deus, que eles falaram assim, que a prosperidade de Deus, a abundância de Deus, é tanto sobre a vida deles, que eles, em um dos testemunhos que eu ouvi, que ele falou assim, que de todos os recursos que chega na mão dele para administrar, 90% é do Senhor e 10% é para a vida dele. Eu falo, uau, Jesus, ainda estou longe de poder praticar, mas eu estou a caminho, eu estou no caminho, eu estou aí aprendendo, trilhando, como eu disse aqui no começo, eu estou na jornada. Não foi a palavra jornada não que eu falei no começo aqui. Espera aí, irmãos. No processo. Eu estou no processo. E aí está. Deu para entender, irmãos, esta porcentagem em relação a ofertas? E olha, irmãos, vocês também podem falar assim para mim, Elma, se eu saio da igreja hoje, ali na calçada vai ter alguém que tenha necessidade, e o que fazer? E como que eu vou ofertar para aquela pessoa? Porque hoje, irmãos, o que mais nós temos quando saímos, quando saímos na rua, se a gente olhar ao nosso redor, são pessoas necessitadas. Mas esta oferta, irmãos, é uma oferta planejada. E olha que nós temos, graças a Deus, tantas vidas idôneas, missionários, trabalhos, instituições que a gente pode ofertar na vida deles. E detalhe, quando ofertamos, eu não estou ofertando para eles, eu estou ofertando ao Senhor. E quando eu entrego a minha oferta, não é responsabilidade minha de como aquela oferta vai ser administrada. Se eu estou dando para o Senhor, eu estou confiando. E aí, aquela oferta, ao ser entregue, ela vai ser administrada por aquele missionário, por aquela pessoa, por aquele necessitado, naquela instituição, da melhor forma possível. A minha parte eu fiz, eu ofertei ao Senhor. Amém, queridos? Deu para entender? Pois bem, se o meu orçamento é ideal, e então, deixando claro que a parte do dízimo, os 10% do dízimo,
eu estou devolvendo ao Senhor, eu estou tirando as minhas ofertas. O terceiro item é fazer a minha reserva. É fazer a minha reserva. Eu coloquei ali, irmãos, 10%. Mas você pode falar assim: Elma, não dá para tirar 10% ainda do meu planejamento para me fazer uma reserva. E agora? Tem problema? Não tem problema. O importante é você começar. Quando você começa em cada uma desses itens, você vai falar assim: eu estou crescendo. Eu estou no processo. Eu estou no processo de ter uma vida abundante, como diz a palavra de Deus. Amém, queridos? E esta reserva, ela é também uma demonstração, irmãos, do cuidado que você tem para com a sua vida, com a sua família. Se acontece algum percalço nessa caminhada, nesse processo, aí você vai falar assim: ah, mas aconteceu, o carro quebrou. E aí? O dinheiro que eu estava lá guardado na reserva, não deu para consertar o carro no total. Mas veja por um outro ângulo, irmãos. Olha, não deu para poder pagar os 100% do que você teve que fazer no carro. Mas ele pagou uma boa parte do que você precisava lá no conserto do carro, lá na manutenção do carro, em qualquer manutenção na sua casa. Então, é assim que a gente tem que pensar. Ah, mas não deu. E aí, eu guardei tão pouco. Mas você guardou com esforço, você guardou com dedicação, você guardou com amor. Por quê? Porque a nossa parte a gente está fazendo. E com certeza, Deus, Ele é o nosso provedor. E Deus, Ele é o que mais está preocupado, interessado em poder prover para nós todas as coisas. Amém, queridos? Coloquei lá 50% de gastos essenciais. Quando eu fiz as contas em porcentagem dos meus proventos ou do meu planejamento ou da minha administração financeira, eu vi que os meus gastos, eles eram 90%. E 10% era o meu dízimo. Era isso que se limitava à minha vida financeira. E aí eu falei: nossa, meu Deus, será que um dia eu consigo chegar a 50% dos meus gastos, a gastos, né? A gastos essenciais, as nossas despesas, os compromissos que a gente tem com saúde, escola, transporte, moradia, alimentação. É um desafio, irmãos. Vocês podem falar assim, quem conhece também um pouquinho de mim vai falar assim: Elma, para você é muito fácil, né? Você é assim, você é assado, você é isso, você é aquilo. Irmãos, mas eu vou falar para vocês. Em 30 anos de trabalho, eu era uma pessoa desorganizada. Desculpa, em 30 anos de trabalho, durante 20 anos eu fui uma pessoa desorganizada. E nos últimos 10 anos que eu estou nesse processo de organização. Então, e vou falar para vocês, proporcionalmente, o meu salário, ele é o mesmo. E aí eu vou perguntar: ué, mas então por que em 20 anos você não conseguia administrar e agora que você consegue? Porque para mim, pode não ser a sua realidade, mas para mim era falta de competência, falta de compromisso, era falta de conhecimento, falta de colocar em prática depois do conhecimento. Então, irmãos, eu falo, se eu posso, você? Se eu posso, você? Se eu posso, você pode. Porque a palavra de Deus fala que Ele não faz acepção de pessoas. O melhor de Deus para a minha vida, Deus também tem o melhor dele para a sua vida como filho. Amém?
E aí o último item ali do nosso orçamento ideal é 20% do estilo de vida. O que é esse estilo de vida, Elma? Esse estilo de vida, irmãos, ele pode ser mais, dependendo de como é a sua família. Ele pode ser menos, quando você fala, conversa com a sua família, conversa com a sua esposa, com seu esposo. E você fala, nós precisamos dar atenção, valor, cuidado para alguns pontos, como um momento em família, uma atividade diferenciada, um presente, uma demonstração de amor através de um presente, um curso que você precisa fazer para você poder melhorar na sua carreira, um estudo a longo prazo, uma faculdade. Irmãos, esses itens, eles estão ligados ao seu estilo de vida. E que você abre mão dele, você pode abrir mão dele para outro objetivo, para outra meta, quando você quer sair de uma dívida que às vezes consome. Irmãos, é triste eu falar assim, sabe, os nossos pastores aqui, eles são tão cuidadosos que às vezes eu fico assim com medo, porque eu falo assim, eles vão pegar na minha orelha. Mas a dívida, ela é um item que tira a paz. A dívida, ela atrapalha a nossa vida. Maldição. Eu estou querendo até abreviar aqui o peso. Mas essa é a verdade, irmãos. Quando nós estamos... infelizmente, se nós passamos por uma situação de dívidas, acaba roubando as nossas energias. Até a maneira como a gente vai para o trabalho, antes de trabalhar, a maneira como a gente levanta, como a gente acorda de manhã, a nossa disposição física é outra. Então, quando nós ensinamos aqui, não é porque eu estou querendo exagerar, não é porque eu estou falando assim, é pecado ter dívida ou ser devedor. Não é pecado. Mas, segundo a palavra de Deus, ela é uma maldição, irmãos. Então, se a gente pode evitar, por que não evitar? Né? Então, penso eu desse jeito. E assim coloco para vocês. Então, esse orçamento ideal, irmãos, ficou claro para vocês? Está claro? Quem é que vai, a partir dos próximos proventos, realizar, colocar em prática esse orçamento ideal, queridos? Você pode? Você pode? Fale assim, eu posso. Eu posso. Eu posso todas as coisas no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Você pode. Vamos ver se vai. Opa. Não foi. Por favor, queridos, olha aí. E aí, diz em Provérbios 21, 20, né? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devorará. Olha só, parafraseando este provérbio, este versículo, o que é que ele diz para nós, irmãos? Aponta a necessidade de economizar para o futuro. O crédito fácil tem levado muitos a viver momentos ruins. O desejo de manter a aparência e consumir mais leva pessoas a gastar cada centavo que ganham e a usar seu crédito até o limite e muitas vezes além do limite. Uma pessoa sábia, ela separa uma parte dos seus proventos até para os momentos imprevistos. Deus aprova a precaução e a moderação. Nós, como filhos de Deus,
precisamos examinar o nosso estilo de vida e verificar gastos supérfluos. Desperdício não agrada a Deus, como também não agrada a Deus ser miserável ou avarento. E ali está, a administração financeira tem a ver com o como eu uso e administro esses recursos. Amém? Bem, e aí, Deus, irmãos, Ele achei muito linda essa ideia de um dos nossos irmãos em Cristo, quando ele falou isso para mim. Deus é um grande investidor. Desde a criação, Deus investe no homem para colher bons frutos. Jesus foi um investimento de Deus na nossa vida. Aleluia, irmãos. Sabe, irmãos? Glória a Deus, ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Jesus foi um investimento de Deus na nossa vida. E aí, quando eu estou aqui ouvindo os nossos pastores ensinarem, eu sempre falo no meu interior que os princípios da palavra de Deus, eles são princípios para as nossas 11 áreas da vida. Todos os princípios, eles se encaixam direitinho para cada uma das nossas áreas. Então, a gente precisa buscar, a gente precisa ter sede, a gente precisa colocar em prática, começar com pouco, sendo fiel, organizado, dando crédito, para poder, então, a gente ter equilíbrio nessas 11 áreas. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele já fez tudo em favor da nossa vida. Deus já fez tudo. Agora, cabe a nós também fazer a nossa parte. A bênção do Senhor, se eu não falei, vou falar de novo aqui. Ela enriquece e ela não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Amém, queridos? Olha lá. Olha essa imagem que eu recebi essa semana, irmãos. 5 nãos que pode manter uma pessoa cativa na pobreza. Vamos lá ler. Olha lá. Vocês querem ler? O que é o primeiro não? O segundo não? O terceiro não? O quarto não? E o quinto item? Tá claro, irmãos? Tá claro, né? Muito claro. E glória a Deus, porque a partir de hoje nós vamos trocar esse não por esse sim. 5 sims que nós podemos ter na nossa vida financeira próspera. Amém, queridos? Glória a Deus, olha lá. O sim, aprendendo sobre educação financeira. Guardando uma parte do que ganhamos, possuir uma reserva, não precisa chamar de emergência, só se você quiser, criar um plano saudável para aumentar uma renda, com todo cuidado, não esquecendo que assim, não deixar que a cobiça, né, venha nos atropelar. Um sim, para termos um controle financeiro saudável. Amém, queridos? Bem, então, irmãos, vamos ver aqui. Olha lá, essa imagem também está pequena para mim lá no fundo, mas vocês conseguem enxergar? Aí do fundo vocês conseguem enxergar bem? Então, finalizando essa oportunidade, a confiança de estar aqui podendo compartilhar com vocês sobre finanças, né? Essa imagem, ela ensina para nós que um mordomo fiel, ele deve ter várias qualidades. E como ser um mordomo fiel? Olha lá como é que é um mordomo fiel, queridos. O mordomo fiel é aquele que nas dívidas, o que é que ele faz? Ele faz o que, irmãos?
Não ouvi só o Nilo, eu ouvi só a voz do Nilo. Nas dívidas, irmãos, o mordomo fiel faz o quê? Foge delas. Olha lá. No conselho, o que é que ele faz? Vamos ler, irmão, o que está em amarelo? Você consegue ler o que está no amarelo? Em relação ao conselho, o que é que faz um mordomo fiel? Ele busca conselho sempre. Em relação à honestidade, como ele é? Ser honesto. Em relação à contribuição, como deve ser, irmãos? Dar generosamente. Em relação aos gastos, como é que ele deve ser? Gastar com sabedoria. Em relação ao trabalho, queridos, como ele deve ser? Trabalhador. Irmãos, é lógico que tudo tem coerência, tem que ter equilíbrio. Quando eu escrevi aí trabalhar duro, não é esse trabalhar que te fadigue, que te roube a paz, que te leve à ganância. Mas é o trabalhar com dedicação, com zelo, com alegria. E quando fala em poupança, como é que deve ser, irmãos? Poupar regularmente. E em relação aos amigos, escolher com cuidado. Irmãos, tem muitos outros princípios em relação a uma mordomia fiel. Esse é somente alguns do que eu levantei e que o curso do CRAU nos ensina, nos aborda a poder aprender. Bem, vamos ver aqui. Diante disso, a gente sabe que nós, como mordomos, nós não devemos ser aproveitadores, nem tirar proveito nem de ninguém e nem de nenhuma vantagem. Fazer o melhor, porque a gente já sabe que a bênção do Senhor é sobre a nossa vida. Fazer o de melhor onde trabalhamos, se lidamos, se temos a oportunidade de estar próximo de pessoas que trabalham no governo, também se posicionar da maneira correta, não falar mal. Irmãos, é triste eu falar também aqui para vocês, mas eu falo com o coração arrependido, porque eu fui uma pessoa que tantas vezes me posicionava e falava o que não devia em relação aos governos. E estou caminhando, irmãos, no processo de poder abençoar, de poder falar bem. E se eu não concordar com alguma coisa, para mim em particular, eu oro abençoando, porque eu sei que todos os nossos governos, eles estão sujeitos ao Senhor. Eles estão ali porque Deus os permitiu. Como diz o nosso versículo lá de 1 Crônicas 29, 11 e 12. Amém? E aí, irmãos, eu quero então fazer a sugestão. Além de eu poder estar aqui compartilhando, como já falei aqui, esses 2 domingos sobre finanças, nós vamos dar início a uma turma do curso do CRAU agora em março. Provavelmente começar na segunda quinzena, porque hoje, se houver alguém interessado aqui presencialmente ou online, se comunica através do WhatsApp da igreja, manda o seu interesse e estamos aqui para poder desenvolver. E eu quero deixar aqui uma indicação de 2 livros. Elma, eu ainda não posso fazer o curso, ainda não é possível por causa da minha carga horária de trabalho, do meu tempo, do horário. O primeiro livro que eu quero indicar, irmãos, este aqui, ó, O Seu Dinheiro. Em breve ele vai estar ali na nossa livraria, disponível para compra. E o segundo livro que eu gostaria de indicar para vocês, 5 Segredos da Riqueza. Esses 2 livros, eles são da UDF. A gente não encontra eles numa livraria em Santo Amaro, na Conde Sarzedas, porque a UDF, o material dela,
ela é exclusivo agora, há um tempo ela deixou esse material exclusivo e nós só conseguimos comprar diretamente com eles. Então, para facilitar, como tem tantos outros livros bons para serem lidos ali na nossa biblioteca, eu tenho a liberdade de indicar mais esses 2 livros, tá bom? E eu creio que será bênção na vida de vocês. E eu quero também pedir, se houver alguém, em especial casais, irmãos, casais que queiram estar se juntando a esse ministério aqui de facilitadores do curso do CRAU. O ministério é o ministério nosso, do Parque América, mas que se quiserem juntar a nós para aprender a ser futuros facilitadores do curso, nós estamos aqui abertos a receber vocês. Sejam bem-vindos, casais, que possam estar aprendendo, mudando o estilo de vida de vocês e poder falar, eu também sou testemunha da transformação que Deus fez na minha vida financeira. Amém, queridos? E finalizando, tem pessoas que quando vêm para o curso falam assim, eu não sei ler, tenho dificuldade, tenho vergonha. Irmãos, a Honorina, ela já fez o curso do CRAU. E ela, na época, ela testemunhou e foi uma bênção. E ela falava que ela tinha uma dificuldade para a leitura e ela pedia ajuda. E olha, da mesma forma, irmãos, eu também passei por dificuldades. Mas assim, quando eu falo o nome aqui, não é para expor ninguém, como eu sei também que a nossa liderança, quando fala algum nome, não está expondo ninguém. Mas é para falar que todos nós somos capazes em aprender, que todos nós somos capazes em se dedicar, que todos nós somos capazes a enfrentar e falar assim, eu posso. Amém, querido? Será que existe alguém nessa noite que pode falar, eu posso? Eu quero, eu sou filho de Deus, eu posso aprender, eu quero ser um mordomo fiel. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito obrigada, irmãos. Eu agradeço ao Senhor, agradeço aqui aos nossos queridos, a todos, por essa oportunidade. Que venham tantos outros temas para o nosso crescimento aqui na nossa comunidade. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar para o André, para o irmão André, a oração final. Tudo bem, André? Glória a Deus. Obrigada, queridos. Graça e paz. Uma semana abençoada para vocês. Uma excelente semana em nome do Senhor Jesus Cristo.